Também quero dar as boas-vindas a todos e a todas, de modo especial a vocês da imprensa, que nos ajuda a criar essa sensibilidade, principalmente de despertar através do serviço de vocês, despertar no nosso povo esse tempo próprio que a igreja coloca para nós dentro da quaresma, não é? E da quaresma, em modo especial, aqui na Igreja do Brasil, já há muitos anos, vivendo essa experiência forte de reflexão e de prática da fraternidade, sempre com um tema que vem ao nosso encontro, de modo que a gente possa colocar sempre em evidência uma necessidade de que passe o nosso povo. Primeiramente, então, a quaresma ela tem esse papel fundamental dentro da nossa igreja, que inicia agora com a quarta-feira de cinzas e vai até a tarde da quinta-feira santa, não é? Onde se inicia a partir da noite o Tríduo Pascal. Então, esse período de 40 dias tem toda uma conotação bíblica, não é? Que tem a ver com os 40 anos que o povo passou no deserto até chegar à Terra Prometida. Depois Jesus, os 40 dias também que ficou no deserto, se preparando para iniciar a sua missão. Então, por isso, e tem a ver, segundo o ponto de vista bíblico, 40 é praticamente a vida de uma pessoa, não é? Como se fosse, não estamos mais agora como aqui, nós vivíamos quase 90 anos, mas naquele tempo 40 anos era o máximo praticamente que se vivia uma pessoa. Então, tem a ver com essa globalidade da vida de uma pessoa. Então, 40 é um período, quaresma é um período todo intenso, onde a gente recorda de modo especial e reflete sobre a nossa vida, de modo especial, um ponto de vista cristão e católico, né? A nossa vocação, para que a gente possa colocar no centro de nossa vida realmente aquilo que é essencial, que é o dom de Deus, que Deus nos dá, tanto a nossa vida, como o tempo e como esse caminho nos passos de Jesus, para que a gente possa perceber que Deus não nos abandona jamais, está sempre junto conosco. Por isso que é um tempo em que a gente coloca no centro a oração, o amor a Deus e a solidariedade fraterna. Uma linguagem mais antiga se falava então da oração, do jejum e da esmola. Oração para que a gente possa abrir esse canal de comunicação com Deus e ali a gente perceber como Ele é importante na nossa vida, não é? Através desse contato com Ele. Daí a questão do jejum, onde a gente deixa de lado aquilo que é o sustentamento do nosso corpo, né? Para a gente colocar naquilo que é essencial. E depois, em seguida, tudo isso não teria sentido se não fosse a esmola, não é? Ou seja, a nossa solidariedade com os nossos irmãos e com nossas irmãs. E a quaresma também ela não tem sentido se a gente não olhar a dimensão da Páscoa, que é o centro da nossa vida cristã. Não é? Páscoa, no momento em que Jesus dá a vida por nós e sela definitivamente este caminho de salvação. Então ali ele escancara, diríamos assim, como diz o nosso Papa hoje, a dimensão da misericórdia do nosso Deus através da sua vida sendo oferecida para a vida de todos. Não só a dimensão da Sexta-feira Santa, mas mais forte ainda é o sábado da Aleluia, o sábado da ressurreição. E para nós fica sempre uma chamada à dimensão da penitência e da conversão, não é? Que é o tema que nos acompanha durante a quaresma. E aí ela tem uma conotação diversa, porque não é uma tristeza que a gente vive, mas uma relação de sobriedade com tudo que nos cerca, seja com a dimensão da oração, com a comida, não é? Com os nossos instintos humanos, não é? E essa ligação com Deus. Por isso, quaresma, então, é o pedido que a gente inicia a quaresma na quarta-feira de cinza, recebendo simbolicamente as cinzas para recordar que nós somos pó e ao pó retornaremos, e o convite que se faz ali é convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso é um período de graça, né? Um período de presença de Deus realmente na nossa vida, não de condenação dos nossos pecados, mas uma proposta fundamental de que Ele está conosco em todos os momentos da vida. E a SNBB, baseado dentro desse contexto que
em toda a igreja no mundo inteiro vive esse período da quaresma, e a CNBB há muito tempo então associou essa reflexão, não é, essa caminhada de espiritual, essa caminhada de vida na direção da Páscoa, colocou a campanha da fraternidade, sempre um tema que era uma época relativo sempre era uma coisa mais interna, não é, aos temas da própria vida cristã, mas há um tempo para cá ela começou a alargar esse horizonte, sempre tratando de temas que agrediam a nossa vida, não só religiosa, mas uma vida também social, no sentido mais pleno. E aí nós temos o tema do ano passado, foi a questão ainda muito presente no meio de nós, que é a relação da casa comum, e depois a questão toda do saneamento básico, não é? E hoje essa campanha da fraternidade traz esse tema dos biomas. E, sinceramente falando, eu fui tomar consciência desse tema quando eu li o texto da gente perceber toda essa riqueza que existe na nossa realidade com o Brasil, não é? E chamando a atenção, principalmente, que a gente percebe lendo o tema, que Deus criou as coisas tão bem organizadas, né? Tudo entrando em comunhão com os outros, o homem com Deus, o homem e a mulher com Deus, não é? E entre si e com a natureza. E não de tirar aquilo que tem na natureza, mas que ele seja um guardião, ele e ela, né? Sejam os dois juntos um guardião da natureza. E daí a gente percebe que quando se quebra qualquer uma dessa comunhão, entra o que a gente chama, do ponto de vista cristão, a gente chama de pecado, né? O pecado entra justamente como distorção daquele plano original de Deus. E a igreja então coloca essa reflexão sobre os biomas brasileiros e entrar em contato com essa riqueza que tem toda uma harmonia, não é? E quando o ser humano vai lá e tira alguma coisa dessa natureza que ela está funcionando direitinho, a gente percebe o caos que como na narração do Gênesis, né, que fala a questão do caos depois que o ser humano quis tirar, porque Deus colocou tudo ali, mas falou, nessa árvore vocês não tocam. Então ele colocou como se fosse um aviso para o cuidado que a gente tem que ter, de modo especial aqui com a natureza, não é? Se tocar nessa expressão, se desfaz essa comunhão e entra então esse caminho que não tem, diríamos assim, não tem mais volta, mas Deus entra na sua misericórdia, que Ele acompanha em todos esses sentidos. Então a campanha da fraternidade deste ano tem esse lema, não é? Que depois nós vamos ouvir de forma mais intensa, a questão de cultivar e guardar a criação, que tem tudo a ver com a casa comum. Nós refletimos sobre no passado, esse tema muito forte, e com o tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E sempre dentro de uma dinâmica de fé, como diz aqui no manual, não é? No texto base, uma pessoa de fé que faz sua caminhada quaresmal rumo à Páscoa, ao tomar consciência da realidade de como são tratados os biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente. Então eu vejo como fundamental essa chamada de atenção que a campanha quer fazer, para não nos deixar assim, como se a coisa não tem mais jeito, não é? Então, como se a gente tivesse já dado um destino. Então é possível reverter algumas situações se a gente tomar consciência desse nosso papel dentro dessa criação que Deus nos colocou para que a gente seja guardião dela. Então por isso que a campanha tem toda essa dinâmica do ver, julgar e agir, não é? Então primeira parte a gente vê todo esse contexto colocando sobre os biomas, que são seis biomas, onde a gente toma consciência de como é formado a estrutura do nosso Brasil, não é? Depois a gente entra em contato com uma reflexão mais, a palavra de Deus iluminando esse olhar sobre a realidade e colocando o que Deus espera, como Ele criou esse mundo, para que Ele criou esse mundo. Aí ele conta colocando o ser humano dentro desse processo de criação. E por fim, então, tem os gestos concretos, onde nós somos chamados a agir para que a gente possa, através da nossa ação comum, mudar essa realidade de destruição, onde é possível ainda modificar, ou seja, existe salvação para a humanidade.
Então é isso que nós queremos então iniciar na abertura aqui dessa campanha da fraternidade, da Quaresma, né, e esse tema da campanha da fraternidade, para que aqui na nossa diocese a gente possa tomar consciência conversando juntos. Não é uma ação que queremos que seja só da Igreja Católica, mas uma ação que possa atingir toda a nossa sociedade da Igreja de Toledo, né, de todas as cidades que compõem a nossa igreja, para que a gente possa tomar consciência do nosso papel, tanto de destruidor, não é, dessa harmonia que Deus criou, mas também como aquele que pode recriar um espaço novo, não é, pode ajudar a salvar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como guardiões da vida, e a vida em abundância, como diz o próprio Cristo. Que Deus nos ajude a gente poder viver esse espírito da Quaresma com alegria e realmente com responsabilidade.